Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá então para mais uma das nossas aulas. Hoje nós teremos aula de geografia e história, ou história e geografia, como você quiser. E nós vamos falar um pouco sobre o movimento migratório e as suas contribuições para a formação da cultura brasileira. Mas que aula que é esta, professora? Nós vamos entender, então, os imigrantes, que são aquelas pessoas, né, que vieram para o território do Brasil, de vários países, nós já falamos sobre isso também. Eles passam a morar aqui no Brasil e, juntamente com eles trouxeram as suas culturas, eles trouxeram as suas tradições culturais. Então, vamos saber o que é isso? Bom, nós vamos entender, então, as tradições culturais e as manifestações que ocorrem em todo o território do Brasil. Primeiramente, vocês precisam entender o que é cultura. O que é? Porque nós vamos falar sobre tradições culturais. Então, o que é cultura? Cultura são os conhecimentos, os hábitos, as crenças, as linguagens, não é? Que são os jeitos de falar, e os costumes compartilhados por uma sociedade em uma determinada época. Por que determinada época? Porque não significa que os costumes lá do ano de 1500, de 1800, são os mesmos costumes de hoje, tá? Porque os costumes mudam. A gente também, então, o que é cultura? Os conhecimentos, os hábitos, tudo que é trazido, né, de uma outra cultura vem para a nossa. E o que é tradição cultural? Que é o motivo da nossa aula de hoje. Tradição cultural são todas as manifestações. Então, vamos lá entender. O que são manifestações? Por exemplo, alguém trouxe lá a cultura de comer mandioca. Se nós comemos mandioca, é uma manifestação de que ainda continua a mesma cultura. Vamos lá, então, tradição cultural. Tradição cultural são manifestações herdadas, trazidas dos antepassados que compõem as culturas de um povo, no caso, o nosso. E essas tradições culturais, essas manifestações, elas são expressas por meio da fala, dos usos e costumes, das vestimentas, dos alimentos, etc., né? Que são muitas formas, né, de manifestação cultural. A cultura brasileira, gente, ela é muito rica, mas assim, tem acontecido muitas transformações, muitas mudanças também no decorrer do tempo. A forma, o que é isso, né, que as mudanças no decorrer do tempo? A forma como viviam os nossos bisavós, elas são distintas, elas são diferentes da forma que nós vivemos hoje. Então, por que então tradição cultural ela pode existir e ela pode se perder? Porque existem algumas coisas que eram das tradições lá dos antepassados, de 1500, por exemplo, que a gente não usa mais esse costume, essa manifestação. Então, significa que pode mudar, tá bom? Vamos lá, então. As leis, então, da época dos nossos bisavós, as formas deles de homem e mulheres se comportarem era completamente diferente. Por isso que algumas tradições culturais se perdem no tempo. Existem ainda, né, na nossa cultura, na nossa tradição, muitos vestígios, né, que sobraram, que ficaram do passado. São o quê? São as danças, música, arte, que mais aqui que a gente pode colocar como tradição cultural? Nós podemos, então, também as construções, as músicas, né, algumas músicas que ficaram de muitos, às vezes mais de 100, 200 anos atrás, e a música continua. Forma de se vestir, e tem muitas outras formas, não é? As coisas do passado, né, que ainda existem, e aí vocês precisam saber que algumas são modificadas. Vamos supor, uma musiquinha que cantava lá antigamente, né? Você ainda canta hoje, só que mudou um pouquinho a letra, mudou um pouquinho o jeito de cantar.
ok? Nós sabemos, então, que a população brasileira ela é formada por negros, pelos índios, pelos brancos e logo mais os imigrantes que vieram para o Brasil. Correto até aí? Então, gente, com esses imigrantes aqui, que foram trazidos, cada um desses vieram com as suas tradições culturais. E essas tradições, elas podem tanto se misturar, como elas podem permanecer do mesmo jeito que foram trazidas, ok? Toda essa mistura, né, de culturas que os povos trazem, ela é chamada de encontro de culturas. Tá bem na cara, né? Encontrou várias culturas. O território brasileiro, ele é dividido em regiões norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Nós vamos ver mais sobre isso, tá? A divisão, tem aquele mapa do Brasil enorme e tem as divisões, então. É mais fácil para vocês saberem região norte, que fica lá em cima, região sul, que fica aqui embaixo. Então, gente, o que acontece nessa divisão regional do Brasil? Nesses encontros de cultura, que são as várias culturas, nas regiões também, elas fazem com que as pessoas que moram, por exemplo, na região norte, tenham uma cultura. E quem mora lá na região sul, tenha outra cultura. Porque o Brasil é um território muito, muito comprido. Como é que isso acontece, então? Nessa diferença que existe nas regiões. Gente, olha, pode ser que na região norte seja uma coisa, na região sul completamente diferente. Deixe-me falar para vocês. Por exemplo, aqui, vou dar alguns exemplos, né? Vamos ver, sotaque. Tem regiões que falam mais, né, com sotaque mais corrido, tem outros que falam mais lento, tem outros que puxam o R e o S, né? Então, tem esse sotaque. Outra questão que a gente também percebe é na alimentação. Por exemplo, tem regiões do Brasil que fala mandioca. Tem regiões do Brasil que fala aipim. Tem brincadeiras, por exemplo, a brincadeira de pipa, soltar pipa. Tem lugar que fala soltar pipa. Tem lugar que fala soltar papagaio. Tá vendo? Tem lugar que fala raia. Eu vou soltar raia. Tá vendo aí como existe diferença nas culturas? Nas atividades artísticas, por exemplo, tipo de danças, de artesanato. Os artesanatos e danças lá da região norte não são os mesmos artesanatos e danças aqui da região sul, que é onde nós estamos. É completamente diferente. Aí, pessoal, outra coisa também que nós precisamos, né? É perceber línguas diferentes. Por exemplo, água é a forma que nós falamos. Vocês sabem como que os índios falam? Deixa eu olhar aqui. Os índios falam que água é tunga na linguagem indígena. Pode ser também nos aspectos físicos, né? Tem lugar que predomina mais pessoas ruivas, outro lugar mais loiros, outro lugar tem mais morenos, outro lugar tem mais negros, ok? E muitas outras diferenças existentes. Pessoal, esses encontros, então, de cultura que nós precisamos entender, ele pode também ser percebido no nosso dia a dia. Aí, talvez, na casa de vocês, que vocês vão precisar prestar atenção nisso aí. Certamente na família de vocês, aí os pais, os avós, os bisavós de vocês, existe alguma tradição cultural que veio, né, da cultura deles e que vocês podem fazer até hoje. E também, pessoal, pode ser uma receita culinária, pode ser um tipo de roupa que gosta de usar, um tipo de bebida que gosta de beber, uma brincadeira, ok? Então, isso aí, então, são as tradições culturais e os encontros das culturas. Hoje nós vamos parar por aqui a nossa aula. Eu só quero que vocês entendam, depois nós vamos falar região por região, tá bom? Nas próximas aulas, então, a gente vai ver as diferentes tradições culturais dividida por regiões do Brasil. Tá ok? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido direitinho. Faça também uma atividade que a professora vai propor. Tá ok? Beijo pra você. Fica com Deus. Se cuida.